Pronto, estamos ao vivo. Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje atrasamos um pouquinho por problemas técnicos, mas estamos aqui. Bom dia, terapeutas, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro, onde nós já terminamos de ler o livro Como Viver com 24 Horas por Dia. E hoje nós vamos fazer, então, um resumo completo desse livro. Então, por favor, deixe o seu like no vídeo para que o YouTube nos ajude a entregar esse vídeo para mais pessoas. Deixe o seu bom dia, o seu comentário, para que a gente saiba que você está aí com a gente. E se você acompanhou a leitura do livro com a gente, deixe também o seu comentário, o seu resumo, o que você achou, o que te chamou a atenção, o que você aprendeu com esse livro, que nós aqui vamos fazer, então, um resumo. Os alunos aqui, os terapeutas se dividiram, então se organizaram, cada pessoa vai resumir um capítulo. Como é um livro curto, e eu acho que os capítulos também são curtos, e o nosso tempo também é curto, eu não vou ficar chamando os alunos, tá? Os terapeutas. Então, cada um vai apresentar o seu capítulo, diga o número do capítulo, o tema, né, o título do capítulo, faça o seu resumo. Quando terminar, o próximo já pode abrir a tela, né, e anunciar o próximo capítulo. E assim a gente vai até o último. No final, eu faço, então, um fechamento. Ok? Então, tá bom. Então, vamos lá. Quem vai iniciar? Bom dia. É comigo o primeiro capítulo. Então, bora. O capítulo 1, né, que é o tema, o milagre diário. E é sobre isso, né, que esse livro vem falando, esse primeiro capítulo vem explicando o que é esse milagre diário, né? Ele diz que é o suprimento de tempo, que é esse suprimento de tempo, que é esse verdadeiro milagre diário, onde a gente acorda toda manhã e está ali a nossa bolsa, né, magicamente carregada por essas 24 horas. E são todas nós, essas 24 horas, essas preciosas posses que nós temos em nossa mão. E é um bem só único, só nosso. E é nós que vamos decidir como usar essas 24 horas nossas, como a gente quiser. E o interessante é que essas 24 horas não tem como adiantar, nem como debitar se eu tiver em falta, é só no momento presente. A importância de estar, né, no momento presente, de estar usando essas 24 horas nossa que nos é dado. E o mais interessante é que esse livro aqui, ele deixou claro, até esse capítulo, que a nossa felicidade depende disso, de estarmos usando essas 24 horas. Porque as pessoas, elas têm a tendência de complicar muito a vida, né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para fazer uma atividade física, não tenho tempo para ler um livro, não tenho tempo para estudar. Então, se torna uma maneira de complicar a vida, né? Mas ali ele analisou até com aquela frase, né, de que o tempo é dinheiro. Se a pessoa está sem o dinheiro, ela vai e dá um jeito. Dá um jeito de ganhar o dinheiro, né? Para aquilo que ela realmente precisa. Agora, o tempo. Como que nós fazemos para ganhar esse tempo? Esse tempo nós não ganhamos, ele já é nosso. O que nós estamos fazendo com esse nosso tempo, né? Eu me lembro que na conversa, né, do primeiro capítulo, a gente comentou até, né, sobre essa questão de que o dinheiro, ele pode nos ajudar a ter mais tempo. Como um empresário, né, que tem os funcionários onde adiantam o tempo para ele, né? Mas é algo que ele fez por merecer. Ele também iniciou usando bem o tempo dele, né? Então, nós também, né? O tempo, para ele ser o nosso dinheiro, a gente tem que estar usando bem ele, né? Tem que estar usando bem, tem que estar
condicionando esse tempo e dinheiro a nosso favor. Porque o tempo não é só dinheiro, né? O tempo, ele é vida. Ele é a nossa vida. Nós ganhamos essas 24 horas, esse tempo, todos os dias. E o que fazemos com ele determina a nossa vida. Como nós estamos vivendo, como nós estamos usando a nossa vida. Não só uma questão de existir, né? Ou estar levando a vida como dá. É viver, viver na essência da vida. Porque o milagre diário é dado para nós, é confiado para nós esse poder, né? De que nós podemos usar essas 24 horas a nosso favor, para nosso benefício próprio também, para benefício dos outros, mas como eu vou estar usando essas 24 horas só depende de mim. Se eu sinto falta de um tempo, eu tenho um tempinho, posso acordar um pouquinho mais cedo e usar um pouquinho mais do dia desse tempo, ou dormir um pouquinho mais tarde e usar melhor esse tempo. Como eu estou usando ele, só depende de mim, só depende de mim. Aí vem uma pergunta, né? Será que eu vejo que eu preciso mudar em algo? Será que eu vou mudar só quando eu tiver mais tempo? Será que eu vou depender de ter mais tempo para uma mudança minha, que é só minha? Então, essa questão é o que fica, né? A gente poder fazer um exame prático do nosso tempo, do nosso gasto diário. Esse exame prático, estar consciente, não é só uma agenda, mas é um exame prático da nossa vida diária, do nosso tempo diário, de como usamos ele mesmo. Depois, no capítulo 2, ele colocou como tema o desejo de ir além da rotina. Nesse capítulo, o autor fala sobre a sensação que muitos de nós temos de estar voando, e nunca ter tempo suficiente para colocar a vida devidamente em ordem. E aí ele descreve isso como uma sensação de inquietude, uma sensação, uma expectativa sempre presente, os olhares sempre para o futuro. Então, é aquela sensação de que eu nunca tenho tempo, mas também o tempo que eu tenho, eu não uso como deveria. E essa sensação está presente entre uma atividade e outra. Ele menciona ali a questão da plataforma do trem, enfim. E aí ele traz a pergunta: ó homem, que fizeste da tua juventude? Como será que cada um de nós responderia essa pergunta hoje, olhando para a nossa juventude? Ou então, não indo muito longe, né? O que a gente fez da nossa vida até agora? E provocar nisso dentro da gente uma possível mudança. E depois ele menciona, a parte daí que eu mais gostei desse capítulo, ele menciona o caso da pessoa que quer ir a Meca. E aí ele descreve vários esforços que são necessários, que essa pessoa vai ter que fazer, mas ainda, sobre isso, ele fala que muitos que têm o desejo não vão chegar lá, mesmo que se esforcem bastante. Mas qual é a vantagem dessas pessoas que ele menciona ali? Elas não serão atormentadas da mesma maneira que outra pessoa que tem o mesmo desejo e não saiu do seu próprio bairro ou da sua própria casa, nem para se informar quanto custa esse desejo. E para mim, na verdade, foi um convite à reflexão desse autor, para que eu refletisse o que representa a Meca na minha vida hoje. Será que é ter um relacionamento melhor com os meus familiares, com o meu marido? Será que é ter uma saúde melhor? Será que é melhorar profissionalmente? Será que é ter uma saúde melhor? Um financeiro melhor? Então, onde que eu quero chegar na minha vida? Será que eu já sei onde que eu estou? Porque também isso é um ponto importante, né? Qual é o meu ponto de partida? E depois de tudo isso, será que eu estou disposta a fazer os movimentos necessários? Porque aquele homem que queria a Meca também devia se movimentar. Então, trazendo para a minha vida hoje, o que será que eu vou ter que deixar? Quem vai para a Meca tem que abrir mão de certas coisas, tem que fazer certos sacrifícios, talvez deixar os amigos, deixar as pessoas que conhecem, deixar a sua cultura, deixar a sua alimentação, deixar a sua terra.
O que que eu tenho que deixar se eu quiser ter um relacionamento melhor com o meu marido, por exemplo? Talvez outras pessoas vão ter que receber menos atenção do que elas recebem hoje, para que ele receba a atenção devida. Então, todas as coisas que nós queremos alcançar, as metas que nós temos, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa e fazer os nossos sacrifícios. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é que a gente não pode colocar mais xícara, mais água, ou mais chá, ou mais café, numa xícara que já está cheia. Então, a gente tem que liberar esse espaço. Qual é o espaço que eu preciso abrir hoje para viver a vida que eu desejo construir? Será que eu sei todos os custos que estão envolvidos também? Será que eu já sentei para calcular os custos financeiros, os emocionais, os intelectuais? E aí o autor ele traz de novo a ideia, o desejo de cumprir algo além da ordem do dia é comum a todos os seres humanos que já tenham passado de um certo grau de maturidade. Então, será que nós estamos desejando usar melhor o nosso dia? Ou se para nós está tudo certo, se eu desperdiço o tempo, está tudo ok? Então, qual é a minha relação com isso também? E ele usa uma frase onde diz, até que seja feito um esforço consciente para satisfazer esse desejo, a sensação da espera incômoda por algo que virá, mas ainda não veio, continuará perturbando a paz de espírito. Ou seja, a gente perde a energia, a gente perde tempo quando a gente está nessa sensação. Eu quero fazer, mas eu não faço. Fica essa sensação incômoda dentro de nós. E ele falou tantas vezes sobre poesia dentro do livro, que eu resolvi me aventurar um pouco, mas qualquer semelhança com Batatinha quando nasce é mera coincidência. Vamos de releitura, então. Cada dia quando nasce, nos traz essa sensação de que sempre nos falta tempo e que é difícil a nossa missão. Mas se perseguimos nossas metas que trazem vida, viveremos de realidades e não só de expectativas. Me pergunto agora, então, qual será o meu tormento? Construir minha vida com tudo que tenho ou desistir porque não tenho tempo? Não, essa aí eu vou ter que interromper, gente. Teve até poesia no final. Meu Deus do céu, Grazi. Maravilhoso resumo. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Próximo. No capítulo 3, preocupações para antes de começar. Então, aqui o autor, ele nos dá um chacoalhão, né? Para todo mundo. A grande maioria das pessoas. Ele resume que a vida das pessoas, o que é? Trabalho, trabalho, trabalho e pronto. E o que sobra? O que sobrar, o restante da vida das pessoas, faço o que der. E pronto. Então, é importante a gente organizar a rotina, que nem as meninas falaram já, e ver o que é importante e tá encaixando, porque não é só trabalhar. E lembrar que a vida, ela realmente ela pode ser vivida. E o que é isso? É viver. Então, a gente deve começar, tem que começar. E ele afirma que a gente tem tempo suficiente. Mas o que a gente faz? O mau uso desse tempo. E mais ainda, a gente perde muitas vezes oportunidades importantes. Com o quê? Com coisas sem sentido, muitas vezes. Por quê? Porque a gente fica esperando aquele momento oportuno. E aí o autor, ele fala que esse tempo oportuno pode, às vezes, não vir, e a gente, ou ele pode estar ali e a gente não perceber que ele está ali. E aí a gente tem que fazer o quê? Começar. E aí dá o exemplo da piscina. Às vezes, não é um método mágico para a gente começar. A gente está ali parado na borda da piscina, o que a gente tem que fazer? Respirar fundo, apenas pular e ir. Então, não tem um momento mágico para isso. E a gente tem que começar.
E muitas pessoas, por não fazerem isso, ficam com aquela sensação desagradável de frustração de coisas não realizadas. E ele nos adverte ainda, como se tivesse aquele sopro no ouvido, né? Da gente não ter feito. O que a gente tem que fazer? Não se cobrar demasiadamente, porque os fracassos vão vir, a vida é essa mesmo, e às vezes a gente vai ter que começar do zero, e a gente não pode ficar satisfeito com os pequenos resultados. A gente pode fazer muitas coisas. Como a H falou, o caminho para a Meca é difícil, cheio de pedras, mas a gente tem que começar, e para as nossas realizações vão ser isso, e o adulto consciente vai ter que tomar decisões, vai ter que ir em busca delas, e se nós quisermos nos tornar os adultos, nós temos que buscar, e é isso, pronto, acabou. A vida é essa acontecendo. E para terminar, não vamos esperar um dia bom. Não vai ter dia bom, não é? Não tem dia bom. O dia é assim mesmo. Então, uma boa ideia é que quando a ideia chegar, né? Ou melhor, quando a gente tiver a boa ideia, o que a gente tem que fazer? Pôr ela em prática. Viver aquele momento e começar fazendo, né? E o livro, ele cita esse exemplo, respira fundo, pula, coloca a ideia e vamos fazer. E cuidado para não se cobrar demasiadamente, porque, gente, os acidentes estão aí, vão acontecer, e a maioria das pessoas estão se arruinando porque está tentando coisas demais, a gente se agrega a coisas demais. Como já foi dito, a gente tem as 24 horas, elas estão aí, a realidade é essa, o tempo é o suficiente, é que a gente se coloca demais. E é só distribuir bem, né? Organizar e começar a vida, porque ela está aí prontinha para a gente viver. Estamos com um delay aqui. Quem que é a pessoa próxima, Dri? A Hélia. Capítulo 4, a causa dos problemas. Então, chegamos nas causas, né? Vamos lá. Então, todos nós temos 24 horas. Menos 8, sobram 16 horas. A causa desse problema é a postura de como você vai viver essas 16 horas. O erro maior e mais grave que o homem típico comete em relação à sua jornada diária é a postura que ele assume. Essa postura, ela vicia, enfraquece 2/3 de suas energias e interesses. Por exemplo, tem pessoas que trabalham em um emprego que não gostam. E quando inicia suas atividades, ele já começa com relutância, e o mais tarde possível. Em outras palavras, a pessoa ela vai procrastinando, vai empurrando com a barriga, e quando percebe que essas 16 horas elas estão se esvaindo, aí a pessoa perde a alegria e sente a sensação de não ter feito nada. Todos nós temos a quantidade de horas, mas se faço aquilo que não gosto, então tenho que compensar essas horas com algo de qualidade. Aqui a causa do problema é uma postura ilógica e maléfica. Se o homem típico ele deseja ter uma vida, viver uma vida intensamente, deve ter bem em mente que precisa juntar um dia dentro de um dia. E um dos pontos principais que esse homem típico precisa aprender é que a mente ela pode ser submetida às atividades difíceis e contínuas, pois a mente ela não se cansa como um braço ou como uma perna. Tudo que a mente quer é mudança, não descanso, com exceção ao sono. Aqui o autor ele nos alerta sobre como você está vivendo sua vida, como você espera usufruir uma vida plena.
ele também chama a atenção para nós não parar, para nós não termos mais horas, mas para nós usarmos as horas que temos de forma sábia e inteligente, sempre fazendo o nosso melhor e sempre mantendo uma postura certa e inteligente diante das nossas horas. Capítulo 5, o tênis e a alma imortal. Olá, Arnold Bennett por aqui. Estou espantado em ver quanta coisa mudou desde que eu escrevi esse livro. Na minha época, para você ir para o trabalho, você entraria no trem com o jornal nas mãos. Mas agora eu vejo você segurando um aparelho, pequeno até. Fiquei sabendo também que muitas pessoas nem precisam sair de casa para trabalhar. Elas nem usam o trem. Mas elas também têm esse aparelho nas mãos. Quanta modernidade! Porém, uma coisa não mudou. O dia continua tendo 24 horas. Você não tem mais tempo do que eu tinha. Ah, outra coisa também não mudou. E aqui eu me permito abrir um parênteses. Para mim parece até estar pior. Muitos têm desperdiçado preciosas pérolas de tempo. Olha, se eu visse você gastando todas as manhãs uns 30 minutos lendo o jornal, eu já ia te dizer que estaria perdendo tempo valioso. E eu não era contra jornais, eu até os lia. Só que eu fazia isso em alguns intervalos, eles não faziam parte da minha programação. Eu também não acho errado você estar com esse aparelho na mão, mas eu observei o quanto de tempo você fica apenas deslizando o dedo sobre ele. É feed que fala, né? Você já cronometrou esse tempo que você gasta nesse tal de feed? São 30 minutos que você leva para chegar até o seu trabalho? 40 minutos? 1 hora ou mais? E só de ida, né? Chega de feed, meu amigo. Use esse tempo para algo valioso. Faça como eu fazia com os jornais. Veja esse tal de feed em alguns momentos esporádicos do seu dia. Ah, e isso serve para você também, que nem de casa sai para trabalhar. E nesse caso eu confesso que a determinação deve ser muito maior. Olha, você está voltando para casa. E aí, o que você faz? Por Júpiter, largue esse aparelho. Não sou especialista, mas algo me diz que você terá sérios problemas nesse dedo e com a sua cervical. Olha para frente um pouquinho. É sério que você fica todo esse tempo lendo sobre a vida alheia de pessoas que nem sabem que você existe? Em que aspecto da sua vida elas te ajudam? Como que isso contribui para o seu crescimento pessoal, profissional? Ei, você aí do aparelho. As horas passaram, elas se foram. Acabou o seu dia. Vai dormir. Ah, você queria só se entreter porque você está cansado do trabalho? Ah, você merece esse tipo de distração? Você não consegue definir nada após o seu trabalho? Eu vou repetir o que eu escrevi em 1910, só que acho que de um jeito mais moderno. Quando um amigo te chama para você ir para o cinema ou para o shopping, você não se programa e vai depois do trabalho? Você já precisou separar vários dias por várias semanas para treinar alguma participação em algum evento que você foi convidado? E você foi em todos os treinos até o dia do evento. Consegue lembrar qual foi a sensação? Era boa porque você empregou a sua energia em algo específico, em algo que você programou e planejou. É isso que acontece quando você tem algo definido pelo que esperar depois que sai do trabalho. E essa, meu caro amigo, é a minha dica de ouro. Não pense que você está cansado após o dia de trabalho. Não é cansaço, é falta de organização. Eis a dica. Organize as suas noites em algo valioso que vai te ajudar a crescer, como pessoa, como profissional, em algo que vai cultivar a sua mente. Comece reservando 90 minutos após a sua chegada do trabalho. Ah, você que trabalha em casa, faça isso também. Esses 90 minutos precisam ser sagrados. Sugiro aqui que você tenha um bom controle sobre seu aparelhinho. Não entendi muito bem, mas me disseram que você pode, como é mesmo, desconectar a rede de internet. Bom, acho que você entendeu. Faça isso durante esses 90 minutos. Opa, espera aí.
Ah, tá. Estão me dizendo que talvez o que você decidiu fazer precise dessa tal da rede de internet. Então, desabilite as notificações. Depois dizem que o vocabulário da minha época que era complicado. Mas é para você não ter as distrações. Bom, reserve esses 90 minutos. E no começo, eles precisam ser os mais importantes. Mais importante do que uma partida de tênis, do que leituras avulsas ou qualquer outra coisa corriqueira. E não precisa ser todos os dias. Comece fazendo dia sim, dia não. Já serão 3 dias na semana em que você vai se concentrar em algo valioso. Ou seja, você ainda terá os outros dias para outras atividades que não exijam tanta concentração. Acredite em mim. Do jeito que você não está vivendo. Mas, se perseverar, logo vai querer passar não apenas as 3 noites, mas sim 4 ou até mesmo 5, sob algum esforço constante. E desta forma eu te garanto, você se manterá genuinamente vivo. Meu Deus, eu estou chocada. Eu me emocionei. Muito obrigada, Jane. Muito obrigada. Próximo. E depois dessas emoções aí, então ele nos traz as frustrações ao longo do caminho, né? Ele mostra que no capítulo 6, relembrando a natureza humana, que não vai ser tão fácil assim, não vai ser tão simples executar todas essas mudanças e essas adaptações na nossa vida, porque nós somos seres humanos, porque nós vamos precisar perseverar muito e ter consciência de que essas mudanças elas levam tempo, elas precisam de adaptação, ajustes, precisa levar em conta a circunstância de cada um. Então, eu preciso pegar todas essas dicas que ele deu, essas sugestões, olhar para a minha realidade e ver como elas se adaptam para mim. E cada um vai precisar fazer isso na sua vida. E ele traz ali nesse capítulo 6 alguns pontos que vão nos ajudar a encarar essas frustrações, né? Então, o primeiro ponto que ele traz é: será que nós devemos ou não ter um dia de ócio ou ter um dia de descanso ao longo dos 7 dias da semana? E aí ele sugere que os mais jovens não deveriam ter esse dia de ócio, um dia sem agenda, sem esforço, sem fazer nada. Mas aqueles que já alcançaram uma certa idade e que já passaram por esse período de não ter esse dia, convém ter esse dia, até porque vão saber valorizar esse dia. Depois ele fala das mudanças de hábito, da dificuldade que nós temos em mudar um hábito. E ele mostra o quão desagradável é, nós sabemos bem disso na leitura do livro passado. A gente até comentou da dificuldade que é acordar cedo, que realmente não é fácil, que é um desafio. A outra dificuldade que nós temos, a gente comentou durante a leitura desse livro, que é para alguns de ler realmente, de entender a leitura, o que hoje já tem melhorado muito, pelo menos para mim, depois que comecei aqui o Clube do Livro, agora nesse terceiro livro, eu percebo a diferença de entender melhor quando estou lendo, com mais facilidade, e só que isso só acontece porque a gente se desafiou lá no primeiro, e aí vai se tornando cada vez menos difícil. Mas ele falou que para a gente enfrentar essa mudança de hábito, a gente precisa respeitar a si próprio, respeitar que não vai ser sempre 100%, a gente não vai conseguir sempre realizar tudo que a gente quer realizar. Vai ter essas frustrações, vão ter fracassos. E se a gente não levar em conta que os fracassos eles são reais, então esses fracassos podem nos derrubar totalmente. Mas a gente precisa olhar para o fracasso e aprender com ele, né? E aí ele fala para a gente, no começo do processo, não fazer um alarde disso. Até ele sugere que a gente espere uns 3 meses para
começar a falar sobre as nossas mudanças, porque isso leva tempo. E uma terceira sugestão que ele deu nesse capítulo é que a gente conceda mais tempo do que se imagina necessário para uma mudança que nós queremos fazer, porque precisamos levar em conta os imprevistos. Então, ele cita ali, né, que se você dispõe, se você quer fazer algo que precisa de 90 minutos, então ele fala, disponha de 2 horas e meia, lembre-se da natureza humana, lembre-se das dificuldades. Então, ele fala para a gente estabelecer metas de uma maneira que a gente possa se sentir realizado e não frustrado. Se a gente coloca um objetivo para realizar em 2 horas e meia e consegue realizar em 2 horas, a gente vai ter essa realização. Mas se colocar lá os 90 minutos, né, 1 hora e meia, e passar desses 90 minutos e fizer em 2 horas, a gente vai se sentir frustrado. Então, ele fala para a gente considerar essa nossa dificuldade, principalmente no começo de uma mudança de hábito. Então, esse capítulo, o que ele direciona para a gente aqui é que a gente precisa ter perseverança, porque os hábitos são difíceis de mudar e algum dia nós vamos sim falhar, mas não devemos desistir, porque nós devemos nos lembrar da nossa natureza humana. Capítulo 7, Controlando a Mente. Eu gostei muito desse capítulo, porque aqui o autor ele já começa derrubando um mito, né, de que nós não podemos controlar os nossos pensamentos. Mas ele afirma que sim, que isso é perfeitamente possível. E nós, num ambiente terapêutico, nós sempre ouvimos falar, né, a respeito do ser humano, o modo do ser humano funcionar, que é através do sentir, do pensar e do agir. E o autor, ele lembra a todos nós de que esse controle mental, ele é o primeiro dos elementos para uma existência mais completa. Então, já que é assim, se faz urgente e extremamente necessário nós nos desenvolvermos essa arte, né? A arte de nos concentrarmos, de controlarmos os nossos pensamentos. A princípio, ele nos diz que pode ser qualquer tipo de assunto, para a gente já ir começando a treinar. De repente, no caminho para o trabalho, enquanto pega um transporte, enquanto está esperando algo. Ele fala, né, desse controle de pensamento de uma forma tão real e tão possível, que ele diz que é como se nós pudéssemos puxar ele pela orelha e trazer ele de volta, como se nós disséssemos assim, volta aqui, eu preciso continuar pensando em você. Então, tudo é uma questão de prática, de insistência e de perseverança. E aí, para os mais arriscados, para os mais motivados, vale muito a pena também, ao invés de usar esse tempo para controlar os pensamentos com qualquer assunto, focar em algo que seja um desafio a mais, né? Matar 2 coelhos com uma cajadada só. Algo que tenha a ver com as suas decisões, com os seus desejos de vida. Isso já vai ajudar você a otimizar o seu tempo. Imagina que você para pensar em que tipo de vida que você quer levar, tanto emocionalmente como intelectualmente, o que você quer melhorar nas suas habilidades pessoais, nos seus relacionamentos. E se você tirar um tempo para parar para pensar nisso, para controlar a sua mente, nesse assunto específico, a garantia que nós temos é que nós vamos nos surpreender com a quantidade de problemas que nós podemos resolver. Só pelo simples fato de parar para pensar nele de forma mais profunda, nem que seja por 2 minutos. Então, o autor ele fala para a gente que controlar a nossa mente é a chave para nós curarmos a metade dos males da nossa vida. Porque quando nós nos concentramos em algo, isso vai fazer com que essa coisa se expanda. E com isso, nós vamos enxergar muito mais coisas do que antes nós não estávamos enxergando, né? Essa meditação, ela vai ajudar a gente a observar, a perceber, a compreender melhor as coisas. E aí, assim como todas as coisas que nós queremos nos desenvolver na vida, são necessários 3 passos, né? É extremamente importante nós escolhermos que isso faz parte da nossa vida, que nós queremos ter o controle da nossa mente. Depois, é importante a gente aprender estratégias e ferramentas para controlar os pensamentos. E o terceiro passo
é ter habilidade de foco e de concentração. Mas quem vai fazer essa decisão, essa escolha, vai ser uma pessoa que está determinada a ser um adulto saudável e consciente. Crianças, no modo criança, a gente não consegue, porque essa pessoa vai precisar se responsabilizar pela própria vida, né? E aprender toda essa estratégia, essa ferramenta. Talvez ela busque ajuda de profissionais especializados, professores, mentores, e até mesmo nós, terapeutas, estamos à disposição para ajudar nesse sentido. O foco e a concentração são fundamentais, porque vai ser nesse exercício que a gente vai se tornar perito nessa habilidade de controlar a nossa mente. Então, é sim uma questão de escolha, de decidir, porque tudo o que a gente decide fazer é possível conseguir. Mas como já foi dito várias vezes, né? Não adianta ter a ilusão de que vamos controlar a nossa mente, o nosso dia, as nossas horas, de forma perfeita durante as 24 horas. Então, se nós conseguimos focar em alguns minutos hoje, concentrar, controlar a nossa mente durante alguns minutos, aos poucos, né, no decorrer dos dias, no decorrer das semanas ou anos, já imaginou o quanto que vai ser possível avançar? Experimente, faça essa escolha e descubra que você vai avançar como ser humano. Capítulo 8, a disposição reflexiva. Então, a Ari trouxe a questão do controlar a mente, né? Então, controlar a mente era uma preliminar. Depois que controlamos a mente, o que fazemos com ela, né? Colocamos ela ao nosso serviço, porque afinal é inútil ter uma mente obediente se nós não usufruímos ao máximo disso. E talvez você se questione, né? Para onde direcionar então a minha mente? Será que para as artes? Para a filosofia? Para a ciência? Não, não nesse momento. O autor diz algo que eu achei até engraçado. Ele fala: agora, caro leitor, estude a si mesmo, conheça a si mesmo. Lá naquela época, em 1910, essas palavras já eram banais. Essa frase que todo mundo conhece, as pessoas já nem ligavam mais. Todos reconheciam, sim, o valor dessas palavras, mas não colocavam em prática. Só os sagazes que colocam em prática. E é justamente por isso que o homem comum falta para ele essa reflexão, essa disposição reflexiva. Sobre o que nós não refletimos? Nós não refletimos sobre o que verdadeiramente importa na vida. Não refletimos sobre as questões da nossa felicidade, não refletimos sobre o direcionamento da vida, não refletimos sobre o que a vida tem nos dado, não refletimos se as nossas decisões estão de acordo com a nossa razão. Nós não refletimos sobre os nossos princípios e se os nossos princípios estão de acordo com as nossas condutas. E aí ele traz uma pergunta, né, que até hoje nós nos fazemos, né, muito comum. Você está na jornada da busca da felicidade, não está? Você já encontrou? Provavelmente não. E a falta, né, dessa disposição reflexiva é a causa de não ter encontrado a felicidade. Porque a felicidade, ela não resulta de atingir um prazer físico ou um prazer mental. Mas a felicidade, ela existe do ajuste da conduta com os nossos princípios. Uma vida onde os nossos princípios não estão de acordo com a nossa conduta, o autor diz algo, né? É uma vida vã. Então, se temos princípios e as nossas ações não estão de acordo, a nossa vida não tem sentido. E como que nós podemos ter essa reflexão, podemos chegar a esse resultado? É através de uma análise. Nós precisamos analisar e refletir sobre as nossas ações, para perceber se os nossos princípios estão de acordo com as nossas ações, né? Se nossas ações estão de acordo com os nossos princípios. E aí, para mostrar isso, eles citam um ladrão, né? Para mostrar como que os princípios eles precisam estar alinhados.
Ele fala, o ladrão, ele rouba. Mas se o roubar tivesse de acordo com os princípios morais dele, quando ele vai para a cadeia, ele teria que encarar a cadeia como o quê? Como uma oportunidade de passar anos felizes. Mas não é assim que o ladrão encara a cadeia. Os mártires, sim, né? Eles são felizes em virtude da harmonia do que eles acreditam com as ações deles. Então, nós, seres, precisamos ter mais razão do que intuição. Nós precisamos refletir, porque, no geral, nós não agimos assim. Nós vamos muito pela intuição. Nós não fazemos essa conta, né? Se o que nós estamos fazendo realmente está de acordo com os nossos princípios. E o autor diz que os livros, eles são de ajuda, sim, na formação dos nossos princípios, no direcionamento das nossas práticas, né? Mas a leitura dos livros, ela não pode substituir um exame diário, honesto, um olhar para si. Então, depois de conseguir controlar a mente, agora é a hora de olhar profundamente para cada um, para nós individualmente. E aí ele aqui falando para aquele leitor, né, que pegava um trem para ir trabalhar, ele fala que no final de um dia de trabalho, talvez seja o momento que você possa fazer isso, né, de tirar ali alguns minutos para você fazer essa reflexão. Mas hoje, né, muitos de nós não precisamos mais fazer esse percurso. Então, nós temos que fazer essa avaliação de identificar em que momento do nosso dia nós podemos nos entregar a essa reflexão, a olhar para nós e refletir sobre as coisas que verdadeiramente são importantes na vida. Capítulo 9, o interesse nas artes. Então, né, lá em 1910, o autor só tinha a opção de livros para ampliar. E aí, nesse capítulo, ele começa a conversar com as pessoas que não gostam de literatura. Então, ele fala, né, da importância do interesse. Na verdade, o interesse é fundamental para uma vida significativa. No caso aqui, ele falando das artes, ele destaca, por exemplo, algo que não é tão na nossa realidade, uma pessoa que vai num concerto. Às vezes ela vai lá, até interessante que ele descreve, né, que a pessoa, a frase que ele fala assim, a pessoa pensa numa orquestra, ela pensa numa massa heterogênea de instrumentos, produzindo uma agradável confusão de sons. Por quê? Porque nós não desenvolvemos, nós não treinamos o ouvido para prestar atenção nos detalhes, para distinguir os instrumentos. Então, é essa sugestão que ele traz, algo até mesmo de uma diversão, né? No final do dia, você vai fazer algo diferente, você pode aprofundar, conhecer, ampliar o seu conhecimento sobre aquele assunto, para que possa tirar ainda mais proveito, ser mais agradável. Ele fala que, na época, né, só tinha opção de livro, lendo um livro sobre como ouvir música, ao invés de ouvir apenas uma confusão de sons, você ia ver uma orquestra como realmente ela é, um organismo maravilhosamente harmônico, com membros diferentes, mas indispensáveis, cada um na sua função, né? Trazendo isso para a nossa realidade hoje. Nós ouvimos músicas, que tipo de música, que mensagem essa música traz? Podemos, sim, ampliar nosso conhecimento, né, nos instrumentos, mas isso traz para nós essa sugestão dele, até no capítulo 9, pequenininho ali, eu vou considerar o 10 também, a gente já entra no capítulo 10, que ele fala que nada na vida é enfadonho. Lá atrás, capítulo 2, falou da rotina, de mudar a rotina, aqui fala de uma vida enfadonha, né? Quando que a vida vai ser enfadonha? Quando você não busca ampliar. Então, é isso que ele traz atenção aqui, a buscar percepção, uma percepção contínua de causa e efeito. Acho muito interessante ele trazer isso. Essa frase aqui muito marcante, ele disse, quando consegue incutir na própria cabeça a verdade fundamental de que nada acontece sem uma causa, a pessoa não apenas amplia sua mente, mas também o seu coração. Ou seja, né, a gente até aqui nesse ambiente, né, focando sempre no emocional, no autoconhecimento,
Isso é muito profundo, né? É exatamente o que a Sônia até acabou de abordar. O quanto eu posso olhar para mim, para a realidade, ampliar a consciência, para que situações do cotidiano não venham a ser um imenso problema, né? Quando a gente amplia, ele cita uma situação aqui, vou roubar o seu relógio. Você vai fazer um drama com aquilo, né? Eu sou, né? Vai se vitimizar. Como você lida com a realidade da vida? Então, dependendo do quanto a gente amplia, o quanto a gente entende que certas coisas só a vida acontecendo, que a gente está sujeito a passar, que vai surgir problemas, mas quais as ferramentas eu tenho para lidar com isso, né? Então, muito interessante esse incentivo dele, né, a buscar ampliar para que a vida não seja enfadonha e, ao mesmo tempo, não seja complicada. Tudo que acontece, você se desespera e não sabe o que fazer. Pensando nisso, né, nesse capítulo, me veio o meu processo de busca de autoconhecimento, né? Quando às vezes você não sabe lidar com as demandas dos outros, você já tem as suas, e as pessoas te trazem problemas, e como você lida com isso? Você compra esses problemas, né? Você é conhecido como uma esponja que absorve todos os problemas dos outros, mas e aí? Você não consegue resolver o problema do outro e ainda pode ficar doente, porque o que você faz com isso? Então, o ampliar o interesse em buscar conhecer mais, aqui, né, nós trazemos para a parte emocional, e para a consciência de um modo geral da humanidade, ele até destaca isso, né? Quando você passa uma situação, você olhar para a pessoa e fala, tá, mas qual a situação de vida dela? E isso ajuda a gente a ter empatia, a até desconsiderar aquele assunto, porque você tem uma visão mais ampliada, né? Você entende quando é o curso da vida natural e você vai poder lidar melhor com isso. Para mim, a compreensão sistêmica, eu vinha no desenvolvimento, mas a compreensão sistêmica foi um descortinar, assim, porque trouxe isso, a leveza, a simplicidade na vida, como a gente até comentou na consideração dos 2 capítulos, porque aí você passa a estar numa postura de adulto e a ver a vida como ela realmente é. Então, muito importante, né, estar interessado no desenvolvimento, né, pessoal, intelectual. Eu acho que eu vou olhar minha rede social. Eu não tenho nada mesmo para fazer. Mas peraí. Tá tão interessante esse Instagram. Eu vou ler mais um pouquinho. Peraí, Laura. O que é que tu tá fazendo? Já é 9 horas, tu tem tanta coisa para fazer. Não, mas ainda dá para fazer uma leitura. Eu vou fazer uma leitura séria. Eu lembro que um autor, o senhor Arnold, ele disse que a gente tem que fazer uma leitura séria. Agora, como seria essa leitura séria? Acho que eu vou ler um romance. Um romance é bem facinho de ler, não tenho o que pensar. Tá bom, eu vou ler essa Sabrina bem aqui. Eu gostei dessa história. Interessante. Como será que vai chegar ao final? Não, mas aqui eu não vou ter aí uma tensão mental, eu não vou ter o que pensar, a história já está aqui pronta. Eu tenho que pensar como é que eu posso melhorar como pessoa. Se eu continuar lendo só isso daqui, eu não vou conseguir me desenvolver. Eu preciso de uma programação de leitura séria. Agora, o que seria essa leitura séria? Eu já vi que romance não é. Então, eu vou ler alguma coisa que me desenvolva. Eu preciso controlar meu tempo. E tem um livro que é tão bom, é Como Viver 24 Horas por Dia. E o autor traz aqui que a gente precisa olhar como estou gastando tempo. Tá certo, já decidi. Eu vou fazer 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, eu vou pegar um livro, vou ler 90 minutos, e aí vou lendo. Mas se eu ler, só ler, eu não vou conseguir entender, vou ficar desanimada, eu não vou ter constância. Então, o que eu vou fazer?
eu tenho que tirar um tempinho para entender o que eu estou lendo. Se eu não tirar um tempo, aquela leitura ali, logo eu vou deixar. Esse livro é tanta página. Ai, estou desmotivada. Não, mas se eu quero entender, falar com alguém, entender o que as pessoas falam, eu preciso saber o que dizer. Então, essa leitura séria aqui vai me ajudar. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pôr aqui no papel que eu vou ler 90 minutos, 3 vezes por semana. Agora, que horas? Eu já tenho o dia inteiro de tanta coisa, eu tenho que trabalhar. Eu já sei, eu vou acordar cedo. Eu vou acordar cedo, vou acordar 5h30. 5h30 tá bom. 5h30 eu acordo, começo a ler, 45 minutos lendo, 45 minutos pensando. E aí, quando eu estiver pensando no que eu estou lendo, eu vou ver se aquilo ali é para mim. Será que isso aqui é para mim? Eu tenho que melhorar nisso. O que é que ele está dizendo para mim? Mas ele escreveu em 1910. Eu nem tinha Instagram, rede social, que é mais interessante. Mas não é não, porque eu não estou tirando proveito. Tá certo, 45 minutos pensando. Vou pensar, saber o que aquilo ali vai me ajudar a melhorar. Pronto, está decidido. Mas eu sei que ao longo desses dias eu vou desanimar, não vou ter disciplina. Eu vou querer, na hora que um amigo me chamar, vamos para o shopping? Aí eu estou no ponto. Aí a leitura fica para depois. Ah, eu leio depois, não tem nada não. Não, mas não é assim não. Eu tenho que, se eu quero me desenvolver, eu tenho que ter essa disciplina. Eu não vou trabalhar. Se eu vou trabalhar, eu também tenho que ter um compromisso comigo, da minha leitura, do curso que eu estou fazendo. Eu vou estudar sistêmica também. Eu ouvi falar que na oficina emocional eles têm um curso bom de treinamento de sistêmica. Agora eu preciso dividir esse tempo aí na minha leitura e nesse meu desenvolvimento. Aí eu tenho que lembrar que eu tenho que ter perseverança. Se eu não ter perseverança, eu não vou conseguir. Eu vou desistir, mas eu não vou fazer isso dessa vez. Eu vou estudar, eu sei que as aulas lá na oficina é às terça-feira, à noite, o resto eu vou me organizar. E daí eu consigo. E eu tendo essa concentração dos 45 minutos, eu vou conseguir tirar grande proveito. Mas isso aqui eu vou fazer isso como um hobby, um passatempo. Como é que eu vou fazer essa leitura? Eu preciso determinar isso na minha mente. Eu preciso tirar esse tempo de qualidade, eu já tirei, certo? Os 45 minutos eu vou pensar. Mas eu vou ler com objetivo. Onde é que eu posso melhorar nisso? Nisso aqui, pronto. Está determinado. Eu vou fazer assim. Mas desenvolver dá tanto trabalho. Ah, eu quero ser culta, mas se eu não leio, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou continuar lendo. Quanto mais eu leio, mais eu me desenvolvo. E quanto mais eu me desenvolvo, eu vou me tornando melhor. Pronto, acabei de ler esse livro aqui. Eu vou dar a dica para aquela minha amiga. Ela desperdiça tanto tempo dela. Ela vai 40 minutos para o trabalho. Nesses 40 minutos ela não lê nada. Ah, Laura, mas o senhor Arnoldo, que é o escritor do livro, ele diz que ele não tem que sair por aí dando dica para as pessoas. Ela sabe como usa o tempo dela. O tempo é meu, o tempo é de cada um, não posso dar para ninguém. Então, ela sabe como fazer. Então, eu tenho que ter humildade. Quando eu estiver lendo, eu tenho que ter humildade, não deixar com que esse conhecimento suba à minha cabeça. E agora eu vou querer consertar a vida aí de todo mundo. Eu tenho que lembrar disso quando eu estiver lendo. Eu tenho que ter essa humildade. Senão, daqui a pouco, o povo não quer nem falar comigo. Ó, lá e vem aquela que só dá dica. Mulher, usa melhor o teu tempo, faz assim, faz desse jeito. Então, eu vou prestar atenção a isso. Tomar cuidado, senão ela vai dizer que eu só quero ser. Que agora sou culta, li livros e fico saindo dando dica para os outros. E aí eu me lembrei agora de uma coisa. Eu dizia que não tinha tempo, para conseguir ler esse livro, tantas páginas. Foi só me organizar 3 vezes por semana, 90 minutos lendo, 45 pensando. E aí agora veio uma coisa na minha mente. Eu lembro que minha avó dizia assim: minha filha, enquanto a gente descansa, a gente carrega a pedra. Eu não entendi o que isso queria dizer.
Agora, esse autor desse livro, Como Viver 24 Horas por Dia, ele me ensinou. Muito obrigada, viu, senhor Arnoldo? Eu agora sei usar melhor o meu tempo. Eu sei que eu vou falhar, mas eu vou me esforçar, vou lutar para eu não desperdiçar tanto tempo com a rede social. Eu posso olhar, mas eu vou tirar menos tempo. Pronto, eu aprendi a lição. Muito obrigada, eu vou continuar lendo mais livros. Puxa, agora até fiquei com vergonha, né? Tantas mulheres inteligentes, tantos comentários muito bons, mas vamos lá. Perigos a evitar, o último, né? Então ele começa falando sobre o perigo de tornar-se um pedante, né? Ou um insolente que se acha superior, né? Alguém que se acha muito, tem muito conhecimento, né? Aí eu estava pensando, às vezes uma pessoa que descobre coisas muito importantes, aí vai falar para um amigo, ele fala, é só isso. Eles não sabem, né? O quanto que a gente se empenhou, ou talvez aquilo ali não é de importância dele no momento, né? E aí ele falou para tomar cuidado, para não ficar desapontado, né? Porque o outro não compartilha do mesmo espanto que a gente, né? Ele fala ali de lembrar que a Terra já existia antes de você, antes de mim, né? E vai continuar existindo. Quer a gente tenha fracasso ou êxitos na nossa vida, né? Então, ele falou também para não julgar como o outro está usando o tempo, né? Desperdiçando o seu tempo. E aí eu comecei a pensar também sobre o que a gente aprendeu aqui, né? Terapia. Hoje, se eu fosse resumir terapia, né? Em uma palavra, seria autoconhecimento. O quanto todos nós podemos nos desenvolver, né? Aprendendo aqui. Aí depois ele fala de outro perigo, o de acorrentar-se a uma programação, como a um escravo a uma carroça, né? Então comecei a imaginar como é que era naquela época, um escravo acorrentado a uma carroça. Ele não usava o tempo para perceber por onde ele estava passando, observar os lugares, paisagens, nada disso, né? Ele estava seguindo ali algo que não era prazeroso, não tinha nada disso, né? Então, nós nos acorrentarmos a uma programação, talvez vai fazer com que ficamos tão envolvidos e entramos no automático, né? Não tiramos tempo para raciocinar, meditar. Né? Então, por exemplo, como é que a gente vai manter o equilíbrio, né? O nosso equilíbrio? Tirar tempo para exercer cada papel, né? Cada função que a gente tem. Os nossos papéis, né? De marido, esposa, pai, mãe, né? Dona de casa, e por aí vai, né? Vários papéis que temos durante o dia. Então, como que estamos usando o nosso tempo referente a isso, né? Em equilíbrio. E ele fala aqui também de gastar pelo menos 5 minutos de uma atividade para outra, né? Ele mencionou a palavra ali quietude, calma, paz, né? E por último, ele mencionou aqui o risco do fracasso, logo no início. Então, que a gente foi comentado da outra vez, né? De começar várias vezes o mesmo livro, várias vezes o mesmo capítulo. Hoje eu tenho uma montoeira de livro ali, né? A gente consegue um monte de livro. E às vezes não consegue iniciar, para iniciar esse, tá, mas isso aqui é interessante. Daqui a pouco a gente aprende outra coisa. Não, mas aquele lá parece que é mais interessante. Vou começar o outro. Então, assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas o que ele falou aqui, como que a gente resolve isso, né? Começar devagar, mas constante. Né? E também começar com algo que goste.
e ter o objetivo de chegar até o final, né? Porque ele disse aqui que o mal não brota da persistência rígida no que estamos buscando realizar, mas na tentativa de fazer coisas demais. E ele fala que o apetite por conhecimento cresce à medida que o nutrimos. Então é interessante, quanto mais a gente nutrir, né, esse apetite por conhecimento, mais a gente vai ter. Então acho que era isso, sempre ter equilíbrio quanto ao que estamos fazendo. E a leitura desse livro mostrou que o tempo, ele estica, né? Não é que ele acaba, ele aumenta. Porque como que um livrinho desse aqui, fininho, a gente conseguiu 1 hora ter o que falar dele, por 8 dias já deu 8 horas. Nós estamos aqui em mais ou menos 30 pessoas que participaram todos os dias, então 30 vezes 8 já deu 240 horas, nós já ganhamos aí 10 dias. E se cada uma dessas 30 pessoas usar bem esse ano, a gente já ganhou aí 30 anos. Mas para nós é pouco, né? Então, se a gente usar realmente bem o nosso tempo, o Criador do tempo vai nos dar todo o tempo do mundo. Que orgulho desse povo, meu Deus do céu. Parabéns, gente. Parabéns a cada um de vocês. Parabéns para cada um de vocês. Para quem não participou aqui do resumo, mas participou todos os dias aqui com a gente. É fantástico ver o que a gente pode fazer com 1 hora por dia. Como a gente muda a nossa vida. A minha vida essa semana mudou na prática mesmo, sabe? Eu, por exemplo, acordava 5 horas da manhã para poder estar aqui ao ouvir vocês. Hoje eu acordo às 5h30 e estou aqui ao ouvir vocês. Ou seja, eu acordava lentamente, ia me arrumar, ficava olhando ali uns stories, ficava ali escolhendo a roupa, sabe aquela coisa de eu tinha 1 hora para mim. Falei, gente, eu estou gastando 1 hora da minha vida. Não, peraí. Vou dormir essa meia hora que eu estou precisando, que eu estou cansada, e em meia hora eu faço. Em meia hora eu consigo me arrumar. Instagram, não sei mais nem como é que chama, não sei nem cadê o negócio mais, o aplicativo. Que tá ali, eu só entro ali, reposto os stories que vocês postam ali e já era. Não... Gente, como mudou a minha vida, como eu ganhei tempo essa semana. Esse livro realmente, um livro simples, um livro pequeno, mas que nos trouxe mudanças práticas, né? E durante o resumo aqui eu anotei algumas perguntas e algumas outras coisas, né? Então, primeiro eu anotei, nós temos todo o tempo disponível para viver o agora. E é aí que está a nossa felicidade. É no agora. E para viver o agora, a gente tem todo o tempo disponível. Olha isso, gente. A gente tem todo o tempo que há. Agora. Será que a sua vida precisa de mais tempo para acontecer? O que você tem feito da sua vida até agora? Porque você já teve todo o tempo disponível até agora. O que você está buscando? O que você ainda está esperando para poder usar esse tempo que lhe é dado todos os dias? Onde de fato você quer chegar? Será que você já não chegou?
O que é mais importante? A vida já está pronta. Você não precisa esperar mais nada para viver. Ela já está pronta. E ela se encontra no agora. A forma como olhamos para o tempo é que determina o tempo que temos. Não é cansaço. É falta de organização mesmo. A sua alma é imortal. O seu tempo não. Ele passa a cada segundo. Nós vamos nos frustrar. Não espere mais do que um ser humano é capaz de realizar. Você precisa de 3 coisas: decisão, compreensão e repetição. Quando você controla a sua mente, você controla o seu tempo e controla a sua vida. Conheça-te a ti mesmo. Olhe profundamente para dentro de você. A vida é interessante quando você se interessa pela sua vida. Nada acontece por acaso. Quando ampliamos a nossa consciência, ampliamos também o nosso coração. E quando a gente leva a vida a sério, a gente para de ter a necessidade de sermos entretidos, de termos entretenimento, de jogarmos o nosso tempo fora. Porque é no nosso tempo que está a nossa vida. Parabéns para cada um de vocês que está preocupado. O que vocês estão fazendo com o tempo? Porque vocês estão preocupados. O que vocês estão realmente fazendo com a vida de vocês? E assim, nós encerramos mais um livro do nosso Clube do Livro. Mais uma vez, parabéns a todos. Mais uma vez, obrigada pela participação de vocês. Que bom que nós tivemos esse tempo juntos. Que bom que nós pudemos nos desenvolver. E 8 dias depois, sermos uma pessoa ainda melhor. Quem vai tirar a nossa fotinha? Dona Kelly. Hoje vai ser fotinha com coração. Vamos lá. Espera aí, vamos lá no reações. Cadê meu reações aqui, ó? Vamos botar um coraçãozinho. Vamos lá, Kelly. Isso aí, vamos lá. 3, 2, 1. Eita. Eu esqueci do meu livro. Não tem problema, não. Nem sei cadê o livro. Ah, o livro tá aqui. Quer fazer outro? Gente, não precisa, não. Tudo certo. Pessoal, muito obrigada. Amanhã, então, nós começamos o livro Além da Ordem, Jordan Peterson. Eu não fiz ainda a divisão do livro, mas eu acredito que ele deve ser mais ou menos do tamanho do outro, do Jordan, uns 40 dias a gente lê, mas até hoje à noite eu faço a planilha e mando para vocês.
Ok? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã.